Nosso evangelho de hoje é Mateus 28, de 8 a 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Mateus, talvez seguindo a mesma tradição joanina, enfatiza essa aparição de Jesus ressuscitado às mulheres de modo mais resumido e direto. Em João, há somente uma mulher. Em Mateus, várias mulheres temerosas, mas alegres. Quando Jesus aparece, elas prontamente se voltam totalmente para ele e o adoram. Esse gesto reflete a realidade mesma da comunidade cristã primitiva diante de Jesus ressuscitado, que é o Senhor vitorioso. O modo como a comunidade cristã se relaciona com Jesus envolve oração, adoração, alegria e fraternidade. Jesus não é aquele que provoca medo, mas imensa alegria com sua presença. Jesus envia as mulheres aos demais discípulos para lhes anunciar que a Galileia se dirijam, pois lá aparecerá a todos eles. Jesus mesmo é quem envia. Depois, o encontro com Jesus se dará naquela região, porque foi ali justamente onde tudo começou. Então lá deve ser o lugar onde ele se despedirá de todos eles. Além disso, interessante observar o termo utilizado por Jesus: Ide anunciar aos meus irmãos. Essa linguagem fraterna é essencial dentro do cristianismo. Jesus nos fez filhos nele. Na verdade, ele é o Filho essencial. Por meio dele, tornamo-nos também filhos, por ação do Espírito Santo. Assim, por vontade do Pai, fomos feitos irmãos do Salvador do mundo. Jesus quer se encontrar com seus discípulos, irmãos. Quer fortalecê-los na fé, pois o combate será imenso. Os discípulos devem voltar-se para Jesus, vendo-o como Senhor e Cristo, mas também como irmão. O texto termina com uma triste observação que, nas entrelinhas, não deixa de ser uma tremenda acusação às lideranças religiosas da época. Ao citar o modo malicioso e mentiroso dos líderes judaicos em difamar os cristãos, afirmando que o corpo de Jesus tinha sido roubado por eles, e ainda mais pagando aos soldados para perpetuarem tal mentira. Tais líderes se revelam obstinados na sua cegueira, que se tornou crônica. Antes, acusados pelo próprio Jesus de não enxergarem a palavra de Deus, de não perceberem a presença de Deus no meio deles, e agora
de negarem absolutamente, servindo-se dos artifícios satânicos, a ressurreição do único Salvador. Esse povo cegou de vez, fechou-se à luz e sucumbiu na mentira. Mateus não está feliz com tal situação. A Igreja não se satisfaz com a cegueira espiritual de ninguém. Pelo contrário, fica triste, pois todos devem se encontrar com Jesus para poder viver em comunhão com Deus. Apesar disso, cabe aos discípulos seguirem em frente com encanto, amor, liberdade e paixão por Jesus Cristo e pela transformação dos corações, a verdade, que é o Senhor ressuscitado. O mundo continua mentindo contra Jesus. Para implantar interesses escusos, os seguidores de si mesmos procuram desvalorizar as realidades cristãs, os sacramentos, que são a ação de Cristo em nós. Tentam manipular corações, desvirtuar da fé, relativizar a verdade, como se a verdade fosse algo subjetivo. Utilizam as mídias sociais, a comunicação de modo geral, para subliminarmente conduzir uma massa à negação indireta de Deus, pondo tudo no miserável contexto de opiniões individualistas. Além disso, mentem com relação à história, modificam os verdadeiros motivos dos fatos, manipulam ideias, sacrificam pessoas e sonhos, materializam tudo e submetem toda a compreensão da realidade humana ao contexto de sua existência no mundo. O cristianismo continua sendo o saco de pancadas, o inocente que todos gostam de bater, o tolo, entre aspas, com o qual muitos brincam, o errado da história, o maldito e desprezível. Em outras palavras, Jesus, mediante o seu corpo, a Igreja, continua seu permanente processo de rejeição. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, um forte e carinhoso abraço.